Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Privilégio nós estarmos aqui nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa falar com todos nós, que sejamos ricamente abençoados no dia de hoje. Que Deus possa ministrar no seu coração, na sua casa, na sua família. Seja muito bem-vindo à reunião dos irmãos, à família de Deus. Eu quero ler com os irmãos lá em Efésios capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, e nós queremos compartilhar uma palavra com os irmãos. Hoje faz 50 dias que nós celebramos a Páscoa, no domingo de Páscoa da ressurreição. Então hoje se comemora o domingo de Pentecostes, né, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, lá em Atos 2, e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E nós temos falado com os irmãos aqui já há vários fins de semana sobre a ação do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz conosco, o que o Espírito Santo, qual é o papel dele. E nós vamos continuar falando aqui. Eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 2, na Nova Bíblia Viva. Diz assim Paulo falando. Paulo vai falar aqui de como nós éramos antes de nascer de novo. Antes do Espírito Santo vir morar em nós. Eu sempre digo para os irmãos que nós temos dois povos habitando a terra. Existem dois povos que habitam a terra. Aqueles que nasceram de novo e aqueles que não nasceram de novo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que estão em trevas e aqueles que estão na luz. Eu estou usando essas expressões, são expressões bíblicas, né? Não são minhas, são expressões bíblicas. A Bíblia diz isso. Então, eu quero recapitular com os irmãos essa jornada espiritual. Efésios 2:1 fala assim, ó, antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Então, a Bíblia está falando aqui de uma pessoa que não é nascida de novo. Uma pessoa que não é regenerada, que não nasceu de novo, que não foi visitada pela salvação de Deus. Essa pessoa está morta em delitos e pecados. Ou seja, essa pessoa diante de Deus, ela não está viva. Toda pessoa que não tem... Então, quando Deus olha para o mundo, ele vê quem está debaixo do sangue de Cristo e quem não está coberto com o sangue de Cristo. Quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Aqueles que entregaram sua vida para o Senhor Jesus e foram transformados, e aqueles que não entregaram. Só existe esses dois tipos de pessoas na terra, aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus só há duas pessoas, aqueles que receberam Cristo e aqueles que não receberam, aqueles que rejeitaram o sacrifício de Deus. Os que receberam Cristo são chamados de filhos de Deus. Os que não receberam são chamados filhos da perdição, filhos das trevas, filhos do diabo. Por quê? Porque eles rejeitaram o sacrifício de Cristo, o que Cristo fez por nós. Tudo aquilo que Cristo fez por nós, essa pessoa, ela rejeita. Ela rejeitou o sacrifício e por isso ela ainda vive no pecado. Para Deus, essa pessoa está morta. E é o que ele está dizendo aqui. Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar. Está vendo? Está dizendo, todos eram, nós seguíamos a multidão, todos nós éramos cheios de pecados, todos nós obedecíamos à ordem do príncipe deste mundo, a Satanás, né?
E ele continua dizendo que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem na desobediência ao Senhor. Então é o mesmo Espírito que opera nas pessoas que ainda rejeitam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Versículo 3 ele diz: todos nós costumávamos a viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós. Então esse mal aqui é o pecado. Ele está dizendo que nós não éramos iguais a todas essas pessoas que rejeitaram Deus e que nós fazíamos tudo que essas pessoas fazem. Por quê? O que nos levava a pecar? O mal que habita em nós. Esse mal, né, é a natureza pecaminosa. Todo ser vivo nasce com a natureza pecaminosa. Todos nós nascemos com a nossa natureza pecaminosa. Esse é o chamado pecado original, que nós herdamos dos nossos pais. Né? É a nossa herança maldita. Toda. Você pega uma criancinha, eu acho que você é o mais novinho aqui, né? Então, uma criancinha dessa que está amamentando, ela já está em pecado. Ninguém vai precisar ensinar ela a mentir, a enganar, a fazer coisas. Já está na natureza. Nós nascemos com o mal dentro de nós. Por isso que a Bíblia fala de um novo nascimento. Nós precisamos nascer do Espírito para quebrar essa natureza pecaminosa que todos nós temos. E é o que ele está dizendo aí no versículo 3. Nós falamos: todos nós costumávamos a viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Então, olha só, nós éramos arrastados, está dizendo aí. Somos arrastados pelas nossas paixões, pelas nossas concupiscências, pelos nossos pensamentos. Então, é algo muito mais forte do que nós. Muito mais forte, essa natureza pecaminosa. E quando você vê na Bíblia, a Bíblia nos ensina como lidar com isso. Essa natureza terrível que habita em nós. Em Romanos, no capítulo de número 7, Paulo explica um pouco sobre essa natureza que habita dentro do ser humano, habita dentro das pessoas, chamada natureza pecaminosa. Lá em Romanos, no capítulo de número 7, e nós vamos ler a partir do versículo 15, Paulo vai dizer o seguinte, Romanos 7:15, ele diz assim: não entendo o que faço, pois realmente quero fazer o que é correto, porém não consigo. Faço sim aquilo que eu odeio. Olha Paulo falando de uma luta. Temos aqui o apóstolo Paulo falando de uma luta que ele está vivendo. Ele diz assim, que ele faz aquilo que ele não quer, aquilo que ele odeia. 16, se faço o que não quero, isso prova que a lei em si é boa. Neste caso, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo. Olha só, ele vai dizer aqui agora, as coisas que nós não queremos fazer, que nós fazemos. As coisas que vão trazer desgraças nas nossas vidas. Aquilo que vai nos prejudicar, aquilo que vai arrebentar conosco, aquilo que vai destruir as nossas finanças, aquilo que vai destruir o nosso casamento, aquilo que vai destruir a nossa alegria, o nosso prazer, o sentido de viver, aquilo que arrebenta conosco, aquilo que gera culpa, rejeição, trauma, aquilo que gera dor, fardo. Nós sabemos que se agirmos por esse caminho, é um caminho de morte, mas nós mesmo tendo consciência que aquilo é um caminho de morte.
Nós não damos conta de lutar, é algo muito mais forte dentro de nós. É algo muito mais intenso, muito mais poderoso, muito mais forte. E aí ele está dizendo aqui, 17, né? Nesse caso não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo, mas o pecado que está dentro de mim. O pecado que está dentro de mim. Aqui nós vemos que, mesmo no caso de Paulo aqui, que ele foi um homem regenerado, que nasceu de novo, mas agora há uma luta, há uma natureza dentro de nós. Uma natureza pecaminosa. Então, quando eu passei pela experiência da conversão, quando eu nasci de novo, quando eu me tornei nova criatura, o Espírito Santo veio habitar em mim. E o Espírito Santo trouxe a vida de Deus em mim. Isso é o novo nascimento. É a vida de Deus que é depositada em mim. Só que essa vida de Deus que é depositada em mim, agora vai conviver com uma velha natureza. Por quê? Porque eu tenho um corpo ainda carnal, cheio de paixões. E essas duas naturezas agora habitam em mim. Essa é a diferença de um cristão nascido de novo e um cristão e uma pessoa que não é nascida de novo. A pessoa que não é nascida de novo, ela só tem uma natureza. Só a natureza pecaminosa. Guarde isso no seu coração. A pessoa que não nasceu de novo, que não entregou sua vida a Jesus Cristo como Senhor, ela tem uma natureza. Por quê? Porque o espírito dela está morto. Ela tem apenas a natureza pecaminosa. Por isso, irmãos, que ela não pode viver uma vida plena, uma vida abundante. É impossível para essa pessoa viver uma vida plena. É impossível para essa pessoa viver uma vida abundante. É impossível. Ela não dá conta. Ela não dá conta de vencer o pecado. Por isso, irmãos, presta atenção, que nós, como igreja, nós não temos que pregar moralidade. Nós não temos que pregar moralidade. Porque os nossos padrões morais é impossível para uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus fazer. Não adianta você chegar para um cara que tem um problema no casamento e que ele vive, por exemplo, em adultério, e fala, cara, isso é pecado, isso vai destruir sua vida, você está destruindo seu casamento, você está destruindo sua família. Você já foi segundo divórcio, terceiro divórcio, está acabando. Irmão, ele não dá conta. Não adianta você falar isso para ele, colocar padrões morais para ele. Isso é pecado. Você tem que largar o álcool, você tem que largar a bebida está destruindo sua vida, ele não dá conta. Você tem que largar as drogas, você tem que largar a pornografia, ele não dá conta. Sabe por quê, irmão? Porque ele só tem uma natureza, a natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa vai arrastá-lo para mais, vai arrastá-lo ainda mais para baixo. É impossível um pecador se libertar. Ele fala, não, a partir de hoje eu não faço mais isso. Ele não dá conta. Por isso que é comum hoje, né, muitos segmentos falarem assim, eu tenho esse problema porque eu nasci assim. Deus me fez assim. Apesar de ter nascido homem, eu me sinto mulher, então eu ajo. Então, porque Deus me fez assim, porque esse sentimento nasceu assim. Deus me criou assim e eu não tenho como, isso é a minha natureza. De certa forma, essa pessoa está certa, irmão, ele não está falando besteira. Ela está falando uma coisa real. Ele não dá conta. É impossível para ele. É impossível. Por mais que ele tenta, por mais que ele lute, ele não dá conta. O pecado é mais forte do que ele, é muito mais forte. Então, o pecado habita em todos nós. A diferença do cristão é que ele recebeu agora o Espírito Santo, ele recebeu uma nova natureza. E agora ele tem duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. O homem natural e o homem espiritual. O homem carnal e o homem espiritual. Ele agora tem o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo habita em mim, e eu tenho esse corpo aqui, essa vida, eu tenho a natureza pecaminosa e tenho a natureza espiritual. E as duas estão dentro de mim, e elas começam a brigar. Quando eu alimento o meu espírito,
através da leitura da Bíblia, através da oração, através do louvor, através da confissão de pecados, através da oração. Quando eu alimento o meu espírito, isso tudo é alimento, através do jejum. O meu espírito se fortifica, o meu espírito se levanta. E o meu espírito começa a sufocar a velha natureza que está dentro de mim. E o espírito vai, a minha natureza, o meu homem interior, a minha parte que é nascida de novo, né? Essa natureza, essa essência minha, começa a sufocar essa velha natureza e ela começa a morrer, de forma que eu não tenho mais prazer do pecado. Aquilo que antigamente me prendia, pornografia, imoralidade sexual, drogas, tudo aquilo, eu somente assim, irmãos, eu posso me libertar. Eu não consigo me libertar na minha força, mas o Espírito de Deus em mim faz com que eu me liberte disso. Eu começo a ter pavor dessas coisas, eu começo a odiar essas coisas, eu começo a rejeitar essas coisas, porque agora é Deus em mim lutando, sufocando as minhas paixões. Então é o único meio de eu vencer dessa maneira, é o Espírito de Deus habitando em mim. Porque o mal que habita em mim, olha só o que Paulo continua dizendo, versículo 18. Eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza pecaminosa. Eu estou completamente corrompido. Eu não posso. É tudo corrupção. Ela só quer coisa que não presta. Ela só quer coisa que vai contra a natureza de Deus. Ele diz, eu estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza pecaminosa, porque o desejo de fazer o que é bom, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Já viu isso? Senhor, eu quero andar em santidade, eu quero amar minha mulher, eu quero cuidar do meu esposo, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero ser um modelo, eu quero ser um padrão, eu quero ser uma referência. Mas eu só faço coisas erradas. Eu faço tudo o contrário. Olha o versículo 19. Quando quero fazer o bem, não o faço. E o mal que não quero fazer, esse eu acabo fazendo. O mal que eu quero, né, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero. Eu estou lendo um livro, O Segredo Secreto dos Homens, e esse livro foi escrito por um pastor de uma igreja grande americana, e ele dá um testemunho lá interessante. E ele mesmo sendo pastor, esse cara caiu em adultério e a esposa dele se divorciou e ele perdeu tudo, deixou o pastorado, né, a igreja o afastou, foi disciplinado. E ele, depois de 3 anos, ele casou de novo, teve um outro casamento. E ele estava contando, depois de tudo destruído, a vida dele toda arrebentada. Ele disse que foi para o México com a atual esposa dele, que era a segunda esposa, no aniversário de casamento deles. E chegou lá no México, eles estavam lá numa praia, não lembro que cidade que era, e ele disse que viu uma jovem mexicana muito bonita. E ele começou a olhar para aquela moça e assim ia desejá-la no coração. E a segunda esposa dele viu que ele estava olhando para aquela moça com um olhar assim malicioso, né? E ela confrontou ele. Ela, olha, o que é isso e tal do mais. E ele negou, não é nada disso, não. Você está enganado. Que é isso, nada.
E ele tentou negar tudo, e o clima azedou, disse que não tinha mais clima na viagem. Mas a forma como a esposa dele também, e eles ficou um clima muito tenso, porque a mulher falou, olha, você estava cobiçando aquela mulher, você estava dando em cima daquela mulher, tudo. E ele, depois que ele estava sozinho, ele falando assim que o quanto que aquilo era verdade. Que foi exatamente esse sentimento que destruiu o primeiro casamento dele. E agora ele estava indo no mesmo caminho. Ele estava indo na mesma direção para destruir o segundo casamento dele. E ele faz uma abordagem interessante no livro, relacionando todas essas coisas a problema de paternidade. O tema do livro é paternidade, da relação dele com o pai. Diz que homens que não têm a aprovação do pai, que o pai é muito exigente, perfeccionista, tudo mais, e que o filho nunca consegue agradar o pai, esse menino, esse rapaz, esse homem, depois de adulto, procura aprovação em mulheres. Ele procura, porque é uma forma dele se sentir aprovado por uma falta de aprovação do pai, né? Depois nós podemos abordar isso depois. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é isso. Você está fazendo algo que não quer. O cara falou, poxa, eu estou repetindo tudo de novo no meu segundo casamento, eu vou destruir tudo de novo. E aí ele começa a enumerar as decisões que ele tomou para que aquilo não acontecesse mais na vida dele, para que ele tivesse uma vida transformada. Então são coisas que, lá no fundo, você não quer aquilo, você sabe que aquilo é um caminho de morte, você já até passou por aquele caminho, mas você está aqui com um gigante. Essa natureza pecaminosa dentro de nós é um gigante que nos escraviza, que nos subjuga, é muito mais forte do que nós, que nos leva a pecar, que nos leva a cometer coisas que nós não queremos, que vão trazer tanta desgraça em nossas vidas. E é isso que Paulo está falando. Ele diz no versículo 19, quando quero fazer o bem, não faço. O mal que não quero fazer, esse acabo fazendo. Ora, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer onde está a dificuldade. É o pecado que ainda está dentro de mim. Apesar de eu ter nascido de novo, esse monstro mora dentro de mim. Há um monstro forte, um gigante habitando dentro de mim, e que eu tenho que lutar, mas parece que eu não dou conta. Quando quero fazer o bem, versículo 21, faço inevitavelmente o que é mal. Quanto à minha nova natureza, eu tenho prazer na lei de Deus. Contudo, existe uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, que está em guerra com a minha mente, fazendo-me prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Eu sou prisioneiro. Tem um monstro morando dentro de mim. E olha só o que Paulo diz no versículo número 24. Que situação terrível esta em que me encontro. Quem é que me livrará deste corpo que me leva à morte? Ele diz, outras ações, ele fala assim, miserável homem que sou, desgraçado, esse é o sentido da palavra, miserável, desgraçado. Desgraçado o homem que eu sou, quem vai me livrar? Quem vai me livrar? E aí, quando você lê o capítulo 7 de Romanos, você fica em crise, você fala, meu Deus, então está tudo perdido. Se Paulo, que é Paulo, não deu conta, o que vai ser de nós? Mas Paulo vai começar a dar para nós o segredo da vitória. Ele diz no versículo 25, mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, em minha mente eu sou escravo da lei de Deus, mas a minha natureza carnal sirvo ao pecado. E agora ele vai falar no capítulo 8, como vencer esse monstro, como dominar esse monstro, essa velha natureza, como fazer morrer essa velha natureza que habita em nós. Como é que nós vamos ser cristão, diferenciados, sermos sal da terra, luz do mundo, de sermos realmente pessoas que são diferentes, que não andam segundo a natureza pecaminosa.
E ele diz assim, ele começa Romanos 8, versículo 1, portanto, ou seja, diante de tudo que eu acabei de falar para vocês, portanto, ele vai concluir o assunto, ele vai dar agora para nós uma resposta, graças a Deus, porque se ele para aqui, ia virar uma confusão, né? Mas ele diz, portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Ele já começa, irmãos, e falar um negócio para vocês, para quem está em Cristo não há condenação. Não há nenhuma maldição, não há nada que possa vencer um cristão que está em Cristo. Portanto, o poder do Espírito doador de vida, e eu recebo esse poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Ou seja, quando eu recebo Cristo, a nova natureza tem poder de dominar esse monstro, de subjugar esse monstro, e eu recebo a força, eu recebo o poder de Deus. Quando eu entrego inteiramente a minha vida a Cristo, a minha vida a Cristo pode me libertar desse monstro. E ele diz, versículo 3, não estamos a salvos da garra do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Olha só o que ele está dizendo aqui. Não estamos salvos da garra do pecado pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus. É aquilo que eu falei para vocês. Não adianta a gente falar, cara, adultério é pecado, prostituição é pecado, orgia é pecado, sodomia é pecado, glutonaria é pecado. Irmãos, não adianta você falar isso para as pessoas. Ah, mas isso é pecado. O cara sabe. Ter conhecimento da lei e da vontade de Deus não é capaz de libertar o cara. Não é capaz de libertar essas pessoas. E é isso que ele está dizendo aqui. Ter conhecimento, né? Não estamos salvos da garra do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus. Não basta conhecer, irmãos. Se você não se render ao Espírito Santo de Deus e deixar o Espírito Santo lutar essa luta por você. Deixa o Espírito Santo lutar. Deixa o Espírito Santo vencer essa batalha para você. Chega para Deus, ora, fala, chega para o Espírito Santo, irmãos, ele conhece você melhor do que você. Então, às vezes você fica querendo enganar, até mesmo nas suas orações, então chega para o Espírito Santo e fala a verdade, Espírito Santo, olha, eu sou uma mulher rebelde mesmo, eu sou insubmissa, eu sou encrenqueira, eu tenho a língua grande, Senhor, muda a minha vida, Senhor, transforma meu coração, Senhor, eu sou um homem terrível, eu distrato as pessoas, eu não sei amar minha esposa, eu não sei cuidar dos meus filhos, Senhor, eu sou arrogante, eu sou a prepotência, eu sou uma pessoa orgulhosa, Senhor, esse é quem eu sou, mas eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser como Cristo, Senhor, e só a tua vida em mim pode mudar isso, na minha carne eu não tenho condição de transformar, e eu olho para o Senhor e vejo que isso é tudo que eu sou, é tudo aquilo que o Senhor não é, e não é isso que eu quero para a minha vida, eu quero ser transformado como o Senhor, eu quero ser a sal da terra, a luz do mundo, eu quero ser um homem modelo, referência de pai, de marido, de homem, de cidadão, eu não quero viver como o mundo vive, Espírito Santo de Deus me transforma, Espírito Santo de Deus muda a minha vida, muda o meu caráter, me transforma, Senhor, me transforma o meu ser, é isso que Paulo está falando, só o Espírito de Deus pode fazer isso por nós, só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso por nós, pois não podemos guardá-lo, mas Deus pôs em nós em ação um plano diferente, a fim de nos salvar, Ele enviou o seu próprio Filho em corpo humano, como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós. Então olha o que ele está dizendo, Cristo veio, deixou a sua glória, se fez carne e viveu uma vida plena em um corpo humano. Isso, irmãos, é o maior mistério do universo. Como é que Deus, Paulo fala isso em Filipenses, né?
Jesus tinha uma forma na eternidade. E ele abriu mão dessa forma para assumir um corpo humano. E nesse corpo humano, ele viveu aqui e nos ensinou como vencer o diabo, como viver uma vida vitoriosa. E viver nessa vida vitoriosa para que nós pudéssemos ser livres do pecado. Jesus, que sendo espírito, ele é espírito, ele assumiu uma forma humana para vir nos dar libertado do pecado. Então presta atenção. Jesus não morreu para te levar para o céu. As pessoas colocam o céu como um grande objetivo de vida. Meu irmão, o céu é o nosso destino. O céu não é a nossa missão. Por isso que tem tantas pessoas preocupadas só em não perder a salvação, porque coloca como propósito de vida não perder a salvação. Esquecem isso, meu irmão. A salvação já foi nos garantida na cruz do Calvário. Jesus não veio aqui para levar ninguém para o céu. Jesus veio aqui para nos libertar do pecado. Para que eu e você tivéssemos uma vida santa, uma vida plena. Para que eu e você vencêssemos o pecado. Porque o pecado revela o quanto Deus odeia o pecado. Jesus morreu para mostrar para nós o quanto que Deus odeia o pecado, a ponto de permitir que o seu filho sofresse em uma cruz, pagasse o preço por nós, porque Deus odeia o pecado. Da mesma forma, para provar o tanto que Deus nos ama, a ponto de permitir que seu filho morresse em uma cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos dar a liberdade. Então a cruz fala do quanto Deus odeia o pecado e quanto que Deus ama os seus filhos. Deus enviou o seu filho, diz o texto, ele enviou o seu próprio filho em um corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós. Jesus veio para nos libertar do pecado, diz o texto, dando a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Jesus morreu e deu a sua vida, derramou o seu sangue para que eu e você vivêssemos em santidade. O que Deus quer de mim? Santidade. O que Deus quer de você? Santidade. Qual que é o propósito de Deus na nossa vida? Uma vida de santidade. Jesus morreu para que eu e você fôssemos santos. Santos. Esse é o motivo da encarnação, da morte e ressurreição de Cristo. E dele enviar o seu Espírito Santo a nós, para que eu e você fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Quer ver? Projeta para nós aí, Guilherme. Efésios capítulo de número 1. Olha só o que diz a Bíblia aí em Efésios capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3, né? Como louvamos a Deus? Efésios 1, 3. Põe no versículo 4. Vamos lá. Muito antes de criar o mundo, presta atenção, isso aqui é propósito. Então o mundo foi criado por causa dessas coisas aqui. Aqui está falando por que o mundo existe. Por que o universo existe. Por que existe o Sol e os planetas, todo o universo, as galáxias. Porque tudo existe. O que levou Deus a criar todas as coisas? Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Nós fomos feitos dele, por Ele e para Ele. Deus nos criou para pertencermos a Ele. E diz que naquela época, lá na eternidade, quando não existia tempo, antes da eternidade, não existia tempo. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos. Deus me criou e te criou para que eu e você fôssemos santos, retos, íntegros na presença dEle. Sem uma única falta. Olha só, Deus nos criou santo aos seus olhos sem uma única falta. E como que isso é possível, irmãos? Através do sangue de Cristo, somente. Somente através do sacrifício, quando eu recebo Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. A nós que nos encontramos diante dele coberto com o seu amor. Versículo 5.
seu plano imutável, sempre foi adotar-nos em sua própria família por meio de Jesus Cristo, pois esse era o propósito da sua vontade. Somente até aí. Nós fomos criados para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. Isso tem que ser a nossa obsessão, isso tem que ser aquilo que nos domina, isso tem que ser aquilo que toma todo o nosso tempo, o nosso esforço. Sermos iguais a Cristo, vivemos em santidade. Diz mais, versículo 4 de Romanos 8:4. Aqueles, diz assim: assim agora podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Então, dentro de mim, eu tenho o Espírito Santo e tenho a velha natureza. A questão é, quem que eu vou obedecer? Quem que eu vou obedecer? O Espírito ou a carne? A carne aqui não fala de corpo humano, viu, irmão? Carne é a nossa natureza pecaminosa, a nossa propensão para a maldade, do nosso pecado original, né, da nossa inclinação pecaminosa. Não tem nada a ver com o nosso corpo humano, não é isso que a Bíblia está dizendo. Versículo 5, aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana, vivem então somente para agradar a si próprios, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito, constatam que em sua mente controlada pelo Espírito, constatam que tem a sua mente controlada pelo Espírito. O Espírito dirige a minha vida. Nas mínimas coisas, o Espírito Santo dirige. Então, nós temos que aprender a depender do Espírito, a orar, não nas coisas simples, quanto mais nas coisas grandes. Sermos completamente dirigidos pelo Espírito, controlados pelo Espírito, deixar o Espírito Santo guiar as nossas vidas. Versículo 6, seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. A morte. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Tudo que é da nossa carne é inimigo de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. Nunca. Está vendo? É impossível o ser humano, na sua força, querer viver. Já viu aquelas pessoas que falam assim, mas eu sou uma pessoa tão boa, apesar de eu sou até ateu, mas Deus vai me mandar para o inferno? Deus, como é que Deus vai mandar uma pessoa boa? Não existe pessoa boa. Jesus, ninguém é bom. Só Deus é bom. É impossível uma pessoa sem o Espírito Santo viver uma vida que agrada a Deus. É impossível. É a Bíblia que está dizendo. É impossível uma pessoa que vive segundo os padrões das suas concupiscências na carne agradar a Deus. Ele diz, mas o caminho da carne é um caminho de morte. Versículo 8 ele fala, é por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle da sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Não tem como. Irmãos, esse texto me faz lembrar lá de Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, quando Deus propõe ao povo de Israel. E é a mesma coisa que Deus está fazendo comigo e com você. Ele me deu 2 caminhos. A vida no Espírito e a vida na carne. A vida no Espírito me leva a viver a plenitude de Deus. A vida na carne me leva à morte. Olha só lá em Deuteronômio. Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, de que lhes dei oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos possam viver. Tomem a decisão de amar o Senhor, o seu Deus, e ouvir a voz e de ficar junto a Ele, pois essa é a sua vida, né? Pois Ele é a sua vida e dará vida longa na terra que Ele prometeu dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Eu estou propondo para vocês a vida e a morte.
Irmãos, isso que Deus falou para Israel, Ele está falando comigo hoje, com você. Você tem a vida no Espírito que está dentro de você e você tem a sua natureza pecaminosa. Viva no Espírito, anda no Espírito, se submeta ao Espírito. Sejam controlados pelo Espírito. Lá, voltando para Romanos 8:9, Paulo diz assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, vocês são controlados pelo Espírito, e se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês, e lembre-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Ah, mas tem um irmão lá na igreja, tal, não sei o quê, papapá. O fato de uma pessoa estar na igreja não garante que essa pessoa nasceu de novo, tem o Espírito de Cristo. Por isso Jesus falou, olha, quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Você tem que ter o Espírito de Deus na sua vida. Você tem que nascer de novo. Não, irmão, não há outro meio de salvação. O único meio de salvação é você se render ao Espírito Santo de Deus. Só. É você nascer de novo. Ele diz aqui, versículo 10, mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que seus corpos mortais vivam de novo por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Paulo está dizendo o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse mesmo Espírito que mora em mim, em vocês, esse Espírito quer me levar a viver uma vida de santidade. Irmãos, esse é o papel da igreja, essa é a missão da igreja, ser sal da terra e luz do mundo. Tem pessoas que vão atrás de igrejas, de pastores, por conta de milagres, de sinais, de revelação, de uma boa palavra, de um bom louvor. Procuram tantas coisas, mas só há uma coisa que Jesus nos ensinou a procurar, é caráter, é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Essa igreja, esse pastor é uma pessoa que tem compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, com amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas são ensinadas, porque Paulo fala que essas coisas são frutos do Espírito. Então o que nós temos que olhar é fruto do Espírito. Porque, irmãos, pode ser o maior pregador do mundo, ter a melhor banda, mas se há escândalo, se há pecado, se não há vida de Deus, às vezes tem milagre. Paulo está falando assim, olha, a pessoa pode dar o seu corpo para ser queimado, mas se não houver amor, se não houver transformação, se não houver vida de Deus, isso não tem sentido. Deus nos chamou para sermos santos, Deus nos chamou para sermos um reflexo da glória dele, para que quando o mundo olha para mim, veja Cristo no meu casamento, veja Cristo na relação com os meus filhos, veja Cristo na relação com os irmãos, na relação com a irmã. Cristo tem que ser visto em nós, através de nós. E não adianta, irmãos, eu ser aquele cara que é o cara que tem um milagre, que eu oro e que as montanhas mudem de lugar. Se eu não tiver vida de Deus, isso não tem que dizer nada. Vai para o inferno do mesmo jeito. Jesus disse que no dia do juízo muitas pessoas vão falar, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio. Em teu nome eu curei enfermos. Em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Irmão, não é o fazer, é quem você é. Porque dons, até o capeta está cheio de dom, irmão. O capeta tem dom e Deus não tomou dom do capeta. Nós não temos que olhar para a vida das pessoas pelos dons que ela tem, mas pelo caráter da pessoa. É homem de Deus? Como é que é o casamento? Como é a referência de homem, de pai, de família, de sociedade? Como que a vida de Deus se expressa nesse homem? A equidade, a justiça, a bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, são virtudes, que essas virtudes que Deus quer ver revelada em mim e em você, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E ele conclui no versículo 12 de Romanos, portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhe pede. Eu não tenho obrigação de pecar. Eu não tenho obrigação, eu não preciso disso.
Né? Eu não tenho. Esse versículo é tão forte, né? Ele diz, portanto, quer dizer, diante de tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. Eu não tenho, eu não sou obrigado a fazer isso, ela não pode me obrigar. Mas só pode. Isso aqui é o verdadeiro sentido da liberdade, irmão. Tem pessoas que acham que liberdade é você fazer o que você quiser. Liberdade é você fazer o que você quiser. Isso não é liberdade. Isso é libertinagem. Liberdade é eu ter o poder de fazer o que eu quiser, mas ter a condição, a habilidade de só fazer aquilo que é o melhor para a minha vida, aquilo que cumpre o propósito de Deus na minha vida. Aquilo que cumpre o propósito de Deus na minha vida. Se isso não cumpre, isso não tem valor para mim, isso não tem sentido para mim. Isso é ser livre. Paulo fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tem coisas que não é pecado, mas não convém. Não vou fazer, não vou me submeter à carne. Não vou andar nesse caminho de morte. Ele diz, versículo 13, pois se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão. Mas se a destruírem juntamente com as suas más obras, por meio do poder do Espírito, vocês viverão. Então eu posso vencer esse monstro. Eu posso pegar esse monstro que é muito maior que eu e reduzi-lo a uma barata e colocar debaixo dos meus pés e falar assim, o Espírito Santo vive em mim. Andar pelo Espírito, irmão, não é por força, não é por habilidade, é por total dependência do Espírito Santo. É dizer, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas, Espírito Santo me guarda, Espírito Santo controla a minha mente, me ajuda, me dá a direção, me conduz. Eu quero andar no Espírito, eu quero viver no Espírito. Eu quero ser guiado pelo Espírito, o Espírito Santo me tomar pela mão e me levar para o caminho que glorifica a Deus. Eu abro mão. É nesse sentido que nós falamos, irmãos, que nós não temos livre-arbítrio, nesse sentido de dizer assim, eu abro mão de todos os meus desejos, minha vontade, e decido seguir aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. É o que Deus tem para mim, o melhor para mim. Não é a minha vontade, o meu querer. Né? Não é fazer as coisas que eu quero, é fazer aquilo que Deus quer que eu faça. É cumprir o propósito eterno, aquilo que Deus traçou para mim lá na eternidade. Ora, lá na eternidade, antes das coisas existirem, Deus me deu um caminho, Deus me deu um chamado, Deus me deu um propósito, Deus me deu um sentido para viver. E eu preciso andar nesse caminho, eu preciso andar nessa vontade. E só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Só o Espírito, você precisa aprender isso. Não dá para viver sem o Espírito Santo. Não dá. Não vale a pena. Ele diz, versículo 15, no versículo 14, ele fala, porque todos que são guiados, porque todos são dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos, medrosos, servis, mas receberam o Espírito que adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Papai. Uma forma íntima de falar com Deus, papai. O próprio Espírito fala no meu íntimo. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo que nós somos realmente filhos de Deus. Quem nós somos, irmãos? Quem nós somos? Essa é a nossa identidade. Eu não sou o Júlio. Júlio é o meu nome. Eu não sou pastor. Pastor é a minha função. Eu não sou o filho do José e da Inide. Esse é o nome dos meus pais. Eu não sou goiano e goianiense. Eu sou cidadão dos céus. Isso é apenas a minha nacionalidade, né? A naturalidade. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu vou viver para glorificar a Deus, para viver uma vida plena. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo que nós somos
realmente filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Abrir mão das nossas vontades, abrir mão daquilo que realmente quer levar para nós maldição. Amém? Na Bíblia não fala isso. Nem dá margem para me falar isso. Então é um ponto de vista pessoal meu. É um ponto de vista meu. Vou falar uma coisa que não está na Bíblia, mas que eu creio que é verdade. Mas é uma opinião, tá? Não é doutrina. Tudo que eu falei para vocês aqui é doutrina. Está aqui. Mas eu tenho no meu coração que quando nós chegarmos no céu, e a gente lembrar de tantas coisas da forma como nós vivemos aqui, uma vida desperdiçada, tantas coisas que nós poderíamos ter feito para Deus, tantas coisas que nós poderíamos ter agradado o coração de Deus, e nós gastamos nosso tempo fazendo coisas que não fazem sentido. E você vai ver tantas coisas que você perdeu, você lá no céu, você vê a dimensão de tudo aquilo, e você largou, deixou de fazer tantas coisas por causa de coisas tão banais que você vai ter nojo da vida que você viveu. Então, irmão, viva uma vida que glorifique a Deus. Você foi criada por Ele. Você foi criada dele, por Ele e para Ele. Você saiu dele. Você foi criado por Ele, com um propósito, para Ele. Amém? Vive uma vida que glorifique a Deus. Viva uma vida no Espírito. Não viva uma vida, não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Viva uma vida que você possa glorificar o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém?